Paz do Senhor, povo de Deus. Os irmãos estão animados, né, irmãos? Aí abrindo a Bíblia então aí no livro de Atos. Aproveitar, irmão, o ensejo. Os meios de comunicação são maravilhosos, não são? Ó, quem está nos ouvindo, acompanhando pelo YouTube. Terça-feira, a pastora Ademar conosco em São Bernardo do Campo. 3 da tarde, 7 da noite. Atenção, Grande São Paulo, está nos acompanhando em peso. É terça-feira, depois de amanhã. 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Pastor conosco em São Bernardo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Graças a Deus. Atos, capítulo de número 10. Quem encontrou, diz amém. Amém. O versículo que queremos fazer menção é o de número 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Amém. Levante as mãos aos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos no poder desta palavra. Nós cremos no poder dela, Senhor. Põe as suas mãos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Derrama a tua glória aqui nesta noite. Derrama a tua glória, Senhor. Aleluia. Nos anima aqui nesta noite, Senhor. Precisamos da tua presença, em o nome de Jesus. Amados, pode assentar. Nós ouvimos muita coisa boa. E não tem como você desligar um assunto do outro. Por que não tem como, irmãos, desligar um assunto? Porque o assunto é um só. Quem domina esse lugar é o Espírito Santo, é ou não é? Nós não fazemos a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Então, se estamos na presença de Deus, é uma fala só, é uma mensagem só. Não tem confusão. O Espírito de Deus não tem confusão. Confusão tem o homem. Um quer despregar o que o outro prega de uma forma onde a carne predomina, tem até briga. Um prega mais, outro prega menos, um falou diferente, outro sabe mais. Mas quando o Espírito Santo está em ação, quem manda é o Senhor. Quem domina o altar é o Senhor. O pastor Ademar, nas reuniões em que tivemos, eu fiquei até ansioso, querendo que o nosso pastor comentasse alguma coisa, mas ele fez a leitura 2 vezes. Esse texto de Filipenses, capítulo de número 2. O pastor leu esse texto por 2 vezes nas reuniões. Filipenses, capítulo de número 2. Eu acho muito bonito isso aqui. Verso de número 5. De sorte que haja em nós, que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora o 7 que é bonito. Mas fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o 8 fala mais ainda.
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que você entende por isso? O que você compreende com esta fala do apóstolo Paulo? A gente começa a entender que quando Jesus manifestou, e Jesus veio agora em carne, o verbo se fez carne, e se materializou entre nós. Jesus vai dizer assim, ele não veio de forma alguma no seu poder, na sua glória em si. Ele se esvaziou de tudo e se fez pior do que os homens. Ou seja, quando Jesus desceu aqui e nasceu, Maria tanto vai dizer assim, Senhor, como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser esse milagre do Filho de Deus nascendo no meu ventre? Como é que vai acontecer isso? Gabriel vai dizer assim, a sombra do Espírito Santo te cobrirá, e tu gerará do Espírito. Olha o Cristo que vem na forma de uma semente no ventre de uma virgem, ou seja, um homem. Jesus, meus amados irmãos, ele não operou nenhum dos seus milagres com o seu poder. Senão o diabo diria, não, o senhor é o Filho de Deus. Você está vindo aí, você é o Filho de Deus, você fala aí acontece. Você é Deus. Mas ele não veio no seu próprio poder, eu como Cristo, ele veio como homem. Só que tem uma coisa que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai nos dizer, irmão, só para vocês entender como é que é o processo. Jesus nasce e cresce e fica assim, meio que anônimo. Pouca coisa você obtém das Escrituras buscando sobre Jesus na adolescência, na juventude. Porque esse não é o nascimento propriamente dito que Jesus quer trazer para nós a conhecimento. O que Deus quer mostrar para nós é este nascimento aqui, ó. Mateus, capítulo de número 3. Jesus agora cresce, por volta dos 30 anos, ele vai procurar o Batista para batizar, para cumprir a justiça divina. Aí é o nascimento do ministério de Jesus. Olha o que vai dizer no capítulo de número 3 de Mateus, verso 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E agora vamos para o 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Espera aí, vocês vão entender. Jesus ele vem na forma de homem, comum. Não tem esse negócio, meu irmão, de fazer a cadeira endireitar com mágica. Não existe isso não. Ele trabalhava mesmo, pegava lá na marcenaria, trabalhava na madeira de fato, comia, tinha fome, necessidade fisiológica, tinha sono, dormia no barco, dava sono e dormia. Ele tinha fome, ele tinha que comer. Só que agora, meus amados irmãos, diz que quando Jesus é batizado nas águas, o Espírito desce sobre Jesus. Em Atos 10, 38, vai dizer, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Jesus, quando andava na terra, irmãos, o poder que operava era o poder de Deus, do Espírito Santo, através de Jesus. Jesus veio no corpo de homem e nasce numa manjedoura de uma região humilde, um homem simples, sem aparência. Agora Deus vai, no capítulo 3 aqui, e desce sobre ele o Espírito Santo. O que é isso? Aponta para nós pecadores. Jesus estava dizendo assim, ó, eu estou vindo como homem e vou receber sobre mim a unção do Espírito Santo. E quando a unção descer sobre mim, o Espírito vai me guiar, o Espírito vai me levar e o Espírito vai me usar. Jesus agora começa a andar
Diz o verso 4 de Mateus que Jesus, impelido pelo Espírito, vai ao deserto. O Espírito Santo agora é o maestro que vai trabalhando, usando Jesus. Está entendendo, meus amados? É o Espírito Santo em ação. É o Espírito de Deus trabalhando. Deus está mostrando para a igreja: olha, igreja, vocês vão ser assim também, um homem comum, vazio, sem nada. Mas quando eu derramar em vocês o meu Espírito, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Por isso que a igreja do Senhor tem que se envolver com o Espírito Santo. A igreja do Senhor tem que buscar a presença do Espírito Santo. Porque uma igreja com o Espírito Santo vai ter milagres, vai ter cura divina, vai ter revelação, vai ter sinais, vai ter maravilhas. Sabe por que não está acontecendo muita coisa? Porque a igreja do último dia entristeceu a pessoa do Espírito Santo. É profecia, irmão. É profecia. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo de número 8, vai dizer assim, ó, que quando Noé solta a pombinha volta trazendo um galho de oliveira. Está dizendo assim, ó, vai ter uma obra tremenda na terra, vai ter um avivamento. Jesus vai vir, o galinho de oliveira vai estar aqui. E esse galinho de oliveira agora, cheio do Espírito Santo, vai andar curando o enfermo, libertando o oprimido, fazendo sinais e maravilhas. Aproveitando lá onde o pastor César falou alguma coisa também que foi tremendo, o profeta Isaías vai falar sobre isso. Não precisa nem falar onde, né, irmãos? Como é que vai dizer lá? Profecia do profeta Isaías sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ó, não sou eu. É o Espírito que está sobre mim. Jesus, profecia para Jesus. Então quando o homem prega, não é o homem, é o Espírito de Deus sobre o homem. Alabassuri me calabai. O Espírito de Deus está sobre mim. Primeira coisa, porque o Senhor me ungiu. Unção faz a diferença. Unção, alguém que é ungido por Deus. Não é unção do cargo eclesiástico, não é unção do pastorado, não é apenas a unção do presbitério. É quando Deus diz assim: esse eu ungi, esse eu separei, esse é meu, esse eu vou usar, aleluia, eu vou derramar sobre ele do meu Espírito, e ele vai ser um vaso nas minhas mãos. Porque o Senhor me ungiu para quê? Pregar boas novas. A unção de Deus, a primeira coisa que vem é para quê? Para pregar a palavra de Deus. Você quer ser pregador, meu irmão? Busca a unção de Deus na sua vida. Você quer ser pregador do Evangelho? Busca a unção de Deus. É preciso, irmão. Por isso que quando o pastor vai separar alguém a qualquer cargo, desde o diácono para ser um obreiro, é preciso ser o quê? Batizado com o Espírito Santo. É o critério de Atos 6 para a separação dos 7 diáconos. Devem ser batizados com o Espírito Santo. Enviou-me a pregar aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Deus agora levanta o que é a igreja, levanta nós pregadores, sabe para quê? Para pegar aqui agora quem está triste e alegrar o coração da igreja que está triste. E é tão tremendo isso aqui, que Deus agora dá autoridade para a igreja, irmãos. Dá autoridade para o seu povo, com a sua presença, a presença do Espírito Santo. O Senhor vai dizer: enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você não consegue ganhar uma alma. Esse aqui é o fundamento para você ganhar alma para Jesus. Você quer ganhar alma para Jesus? Seja cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ele começa a falar, o coração de alguém vai se alegrando. Jesus quer alegrar você aqui hoje, viu, meu irmão? Jesus quer te ungir também aqui. Tem irmão que tem desejo de ser ungido aqui? Quem tem desejo de ser ungido? Quem tem desejo aqui de ter visões de Deus? Já aconteceu com você assim? De você ter uma visão num dia e aquela visão acontecer no outro dia? Quem já aconteceu isso?
do Espírito Santo falar com você assim, ó, não faz assim, não faz assim, porque não vai dar certo. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer falar no seu coração. Mas para isso você tem que buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Irmão, tem muita gente presa, muita gente cativa. Jesus, ele pregava, diz a palavra, que Jesus pregava, e a palavra que saía da boca de Jesus era uma palavra tão poderosa que os enfermos eram curados no meio da pregação. Jesus estava pregando, a palavra dos apóstolos também foi ungido, era tão tremenda que quando os apóstolos começavam a pregar, aqui em Atos 10 também vai dizer que Cornélio recebeu o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, meus amados, que quando a igreja era evangelizada, a igreja agora recebia os pregadores do evangelho, depois tinham que ir para lá, Pedro e João, para orar, para eles receberem o Espírito Santo. Aleluia. Quem já orou, quem já buscou para Deus te batizar com o Espírito Santo? Quem já buscou a Deus para Deus te encher do Espírito Santo? Irmãos, é uma noite, irmãos, de nós encher o nosso vaso do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda faz a diferença. Uma mensagem com o Espírito Santo tem efeito. A mensagem sem o Espírito Santo não acontece nada. É verdade ou não é, meus amados? A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que para receber o Espírito Santo tem que amar uma coisa. Eu falei que é bom receber o Espírito Santo, mas para receber o Espírito Santo, para abrir olhos de cego, para fazer muita coisa, tem que cumprir isso aqui, ó. Hebreus capítulo de número 1. É por isso que a igreja não é... a gente prega, irmão, não é você pular aqui e não receber o Espírito Santo de verdade na sua vida, um quebrantamento. Esse é o critério para receber o Espírito Santo. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 9. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: amaste a justiça e amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Primeira coisa para receber o Espírito Santo: odiar o mundo, amar a justiça, odiar o pecado. Aí nós queremos andar abraçado com o pecado e chegar aqui e ser cheio do Espírito Santo. Nós queremos amar o que há no mundo, o que o mundo oferece, e ser cheio do Espírito Santo. É como assim, ó, Deus está lá em cima, irmão, com os céus na mão, com o Espírito Santo lá em cima, dizendo assim, ó, eu estou aqui, ó, eu quero dar dons, eu quero encher o meu povo. Você pode fazer prova com Deus aqui hoje. Se você chegar na sua casa e começar a fazer uma varredura na sua vida e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar de vida, eu vou mudar minha maneira de falar, eu vou mudar minha maneira de vestir, eu vou mudar minha pronúncia, eu vou andar na tua presença em santidade. Você vai começar a viver uma nova fase. Você vai começar a gozar de uma presença tão especial, mais do que o seu irmão. Porque você olha para o irmão está mais cheio. O irmão está cheio da graça de Deus. A irmã está cheia da graça de Deus. Quando você chegar perto de um irmão que de fato ele está cheio da graça, olha para a conduta dele. Olha se ele compra, se ele paga. Olha para ele se ela veste de qualquer maneira. Vê se Deus vai usar uma irmã de qualquer forma, sem caráter, sem comportamento, sem viver a palavra. Deus não usa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Muda de vida aqui hoje. Ama a verdade, ama a palavra. Renuncia a tua carne. E você vai dizer assim, ó, eu vou abrir a janela do céu, eu vou derramar do céu e do meu eu vou derramar do meu Espírito na tua vida. Irmão, um homem vazio de Deus, um homem vazio do Espírito Santo nesses dias agora, ele vai bater as pernas diante dos inimigos, ele vai temer. Ele não vai ter coragem de pregar a verdade. Não tem.
Eu duvido um homem vazio, se ele subir no altar, se ele consegue pregar a palavra diante desses falsos profetas que nós temos aqui hoje. Eu duvido se ele prega. Ele vai ficar olhando no dinheiro, ele vai ficar olhando na aparência. Ele não tem coragem de pregar a verdade. Abre a Bíblia em Miqueias comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Abre a Bíblia comigo em Miqueias. Nós precisamos desse Espírito Santo, irmãos. Senão a igreja, meus amados irmãos, vai tomando um caminho, nós sem força de pregar. Sabe o que Deus vai fazer com nós? Vai encerrar o nosso ministério. Você quer ver Deus encerrar o ministério de um obreiro? Ele subir no altar e não ter força de pregar mais. Nós ouvimos aqui a mensagem todinha esses dias de mudança de vida e correção. Nós temos que chegar na nossa igreja, onde nós somos pastor, e ter coragem de pregar a palavra de Deus como ela é. Não só pregar, porque pregar em cima do altar é muito fácil. Eu preguei, pastor, eu preguei, mas não aconteceu nada. Não é isso não. É você sentar com o irmão, é chegar lá e sentar. O Espírito Santo faz isso. Dá temor de Deus. Miqueias capítulo 3. Olha o que Miqueias vai dizer. Miqueias estava vivendo no meio de ameaça, meio de falso profeta, do meio dos ímpios, do pecador. Ele vai dizer assim, ó. Deixa eu ler o 11 primeiro, depois eu volto onde eu quero. Miqueias capítulo 3, verso 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Isso é atualidade. Os seus chefes dão sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. A mensagem da conveniência. Não tem compromisso com o Espírito Santo. Tem compromisso com a conveniência. Se der um presente, a mensagem é diferente. Se tem um carro novo, o estacionamento é reservado. Se tem aparência, vamos abraçar. Agora, se ele é como a raiz de uma terra seca, ninguém dá valor. Ninguém olha para a cara dele. Se Jesus entrasse aqui hoje, meu irmão, caminhando na forma de homem, muito perderia o Senhor. Muitos dizer, mas Jesus é esse? Jesus é, mas cadê Jesus? Nem viria Jesus. Dão uma sentença por suborno. Ensinam por interesse. É 2 pesos e 2 medidas. Na congregação dos humildes, do jeitinho que nós aprendemos na reunião, se aplica. Na congregação dos poderosos, no meio dos grandes, nós damos jeitinho. Nós passamos a mão na cabeça. Ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Prega por dinheiro. Profetiza por dinheiro. É renda que vale. Quer mais? E ainda se encostam ao Senhor dizendo, está o Senhor com nós, está tudo bem. Jesus está aí. Isso vai dizendo Miqueias. Mas Miqueias vai dizer, mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Como é que Miqueias vai dizer, meus amados? Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e do juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quem quer receber força de Deus aí? Para pregar contra o pecado, tem que ter força de Deus. Para pecar contra o pecado, tem que ter a graça do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos revista, meus amados. Que Deus nos revista de força. Que Deus nos revista de graça, para nós conseguir pregar esse santo evangelho. Quem quer receber esse Espírito Santo na sua vida? Para você ter força para pregar essa palavra. Aleluia. Miqueias vai dizer, eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Recebe a presença de Deus aí na sua vida. Recebe a graça de Deus na sua vida. Recebe a presença do Senhor. A presença de Deus, meus amados, nos encoraja. A presença de Deus, meus amados, nos dá força. A presença de Deus nos capacita. A presença de Deus nos dá autoridade. Pedro estava com medo dentro do cenáculo escondido, mas quando recebeu o Espírito Santo, transmite uma palavra poderosa. Aleluia. Transmite uma mensagem viva, uma mensagem capaz de levantar quem está caído. Ele perdeu o medo. A minha Bíblia diz, meus amados irmãos, que o rei Saul estava com medo, estava escondido no cantinho, mas quando ele foi ungido por Samuel, ele recebeu graça e profetizou também no meio dos profetas. Deus quer nos levantar aqui hoje, meus amados. Deus quer nos levantar com autoridade para nós pregar essa palavra. Você quer receber a graça de Deus, meu irmão?
Você quer receber a presença de Deus? É preciso renunciar. É preciso renúncia da nossa própria carne, do nosso próprio eu, para nós receber o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós estamos como Pedro. Nós achamos que só nós temos o Espírito Santo. Achamos que só nós temos a presença de Deus. Achamos que só nós temos. Aí Pedro vai pregar a palavra, e quando ele prega, o Espírito Santo desce, dizendo assim, ó, esses que você está achando que está vazio, também eu vou encher do meu Espírito. Eu também vou encher eles da minha graça. Às vezes nós estamos olhando para você e dizendo, achando que você não tem condições de receber, mas se você abrir o coração, o Espírito Santo desce sobre a sua vida também. O Espírito Santo desce, e aquilo que o homem julga incapaz, o Senhor trabalha. As diferenças caem por terra, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Pedro começa a pregar o evangelho lá nessa igreja de Cornélio, dizendo assim, o Senhor Deus ungiu a Jesus, e ele andou fazendo bem. Ou seja, quem recebe o Espírito Santo anda fazendo o quê? O bem. Anda fazendo o quê? Curando enfermo. Anda fazendo o quê? Pregando o evangelho. Quem recebe o Espírito Santo põe a mão sobre o enfermo, e o enfermo é curado. Aleluia. E você recebeu o Espírito Santo para quê? Para fazer o bem? Quem tem feito o bem aí? Quem tem lutado pela causa do Senhor? Quem tem lutado pela obra do Senhor? Se você recebeu o Espírito Santo, você não tem mais atitude maléfica. Você tem a graça de Deus na sua vida. Você não mexe no meio de conversa fiada. Você não entra no meio de fuxico. Você não entra no meio de fofoca. Você anda na presença do Senhor, de cabeça erguida, porque o nosso Deus está conosco. Quem tem vontade de receber o Espírito Santo aqui entre nós? Você tem vontade de receber o Espírito Santo? Se você receber o Espírito Santo, você recebe junto o pacote completo. Vem discernimento de espírito, vem línguas estranhas, vem dom de cura divina, vem dom de libertação. Não tem esse negócio não, meu irmão, que fulano tem um dom, o outro não tem. Quando Deus precisar, ele vai te usar. Ah, pastor, eu não oro por revelação. O dia que Deus quiser, se você tem o Espírito Santo, ele vai falar por revelação, vai falar por profecia, vai falar por cura divina. Ele vai falar. O negócio não é buscar dom, o negócio é buscar a presença do Espírito Santo. O negócio é ser ungido pelo Espírito Santo. Se nós formos ungidos pelo Espírito Santo, quando nós abrir a boca, o céu se abre sobre a nossa vida. Quando você pregar ungido pelo Espírito Santo, enfermidade vai desaparecer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não extingais o Espírito. Deixa o Espírito de Deus falar entre nós. Dá liberdade. Pastor César pregando aqui ontem disse que os irmãos eram batizados pelo Espírito Santo porque glorificavam a Deus. Dizia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E alguém vai dizendo assim, glória a Deus. De repente o céu se abre e o Espírito Santo desce. Alabassúria, alabacanta, alabá. Alabassúria, arabacanta, alabaia. Arabassúria, alabás, alabaia. Quem recebe o Espírito Santo consegue perdoar os pecados. Quem recebe o Espírito Santo consegue viver em paz. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês aqui, ó. Cuidado, viu? Cuidado. Às vezes nós temos o Espírito Santo. Somos dois homens, somos uma igreja e somos irmãos e irmãos cheios do Espírito Santo. Vivemos em um grupo cheio do Espírito Santo. Mas se nós não tiver cuidado, o diabo põe uma contenda. E não anda dois juntos. E vem uma divisão desgraçada e aparta. O irmão vira as costas, não vem na igreja mais. E não é dizer que não são de Deus, não. Você vai ler a palavra de Deus em Atos capítulo 4. A Bíblia diz que um discípulo chamado José, os discípulos deram o nome nele de filho da consolação, que era Barnabé. Diz a Bíblia que esse homem era tão temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e tinha dó dos necessitados. Vendeu o que tinha, trouxe o dinheiro e botou na propriedade, nos pés de Pedro. É para ajudar os que estão precisando. A Bíblia vai dizer para mim que quando Paulo se converteu, eles procuravam chegar perto dos apóstolos, e os apóstolos não recebiam Paulo. Dizia, nós não aceitamos. Barnabé chega lá e diz assim, vem cá, recebe nosso irmão Paulo.
Vai lá e fala com Pedro, Tiago e João. Recebe, irmão Paulo. Os discípulos não queriam receber Paulo, mas Barnabé acredita no seu chamado. Tem pessoas que não crêem no seu chamado, não crêem naquilo que Deus põe na sua boca, mas Deus vai colocar alguém que acredita. Deus vai colocar alguém que crê em você, que crê na sua chamada. Paulo vai lá, apresenta. Aí agora Paulo ficou no meio dos apóstolos. Paulo volta para sua terra, para Tarso. E de repente Barnabé, naquela briga na morte de Estevão, os discípulos agora correndo, fugindo, chegam até Antioquia, pregam o evangelho. Eles conhecem lá e recebem o evangelho. Mandam para lá quem? Manda para lá o irmão Barnabé. E era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. Quando Barnabé chegou naquela igreja gentílica, ele olhou e viu eles cheios do Espírito Santo. Ele diz assim: continua buscando a graça, continua buscando esse Espírito. É só você ler a Bíblia, que você vai entender. Ele diz assim: busca a palavra, busca o Espírito Santo. De repente Barnabé diz assim: peraí, eu conheço um homem que pode me ajudar nessa obra. Eu conheço um homem que os discípulos não queriam. Eu conheço um homem que pode me dar a mão nessa obra. E diz a Bíblia que Barnabé sai de Antioquia e vai até onde Paulo está e procura Paulo. Cadê Paulo? Bate em casa. Paulo mora aqui. Ele tem uns 10 anos que eu não vejo Paulo. A história vai dizer que tinha uns 10 anos. Cadê Paulo? Não está por aqui não. Cadê Paulo de Tarso? Não está por aqui não. Ah, está aqui. E ele vai lá e busca Paulo. Ele vai lá e busca Paulo e fala: Paulo, eu preciso de você em Antioquia. Deus quer levantar você, viu? Deus vai colocar um Barnabé do teu lado que crê na sua chamada. Deus vai colocar um Barnabé do seu lado que crê na sua chamada. Agora Paulo vai lá e busca Barnabé. E fica um ano, imagina aqui, um ano, Paulo e Barnabé juntos em Antioquia. Ensinando, e cheio do Espírito Santo, Diz a Bíblia que Paulo e Barnabé pareciam tanto com Cristo, que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Quem tem o Espírito Santo parece com Cristo. Quem tem o Espírito Santo parece com Jesus. Eles eram tão unidos, eles estavam orando, no capítulo 13 de Atos, eles estavam orando juntos, unidos. O Espírito Santo fala assim: aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aquela amizade nasceu no coração de Deus, nasceu com o elo do Espírito Santo. Aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E os dois agora vão fazer a obra de Deus juntos. E os dois agora vão pegar João Marcos. João Marcos é sobrinho de Barnabé. Vamos levar João Marcos? Quem é João Marcos? É aquele menino novinho que fugiu quando Jesus foi crucificado, seguia ele em volta no lençol. Fraquejou, né, irmão? Fraco, né? E quando viu o perigo, correu nu. Era João Marcos, é esse menino. A casa dele era a casa da irmã Maria. A sua mãe era um ponto de pregação onde os irmãos oravam e recebiam o Espírito Santo. Vamos levar ele. No caminho, meus amados, da primeira viagem, agora a luta bateu, não sei o que aconteceu. Barnabé diz assim: eu vou voltar. João Marcos, eu vou voltar para trás. Paulo agora assume a liderança da viagem. Faz a viagem missionária. Uma bênção, os dois, cheios do Espírito Santo, curando enfermo, abrindo igreja, fazendo uma obra. Dois homens cheios do Espírito Santo. Passa-se o tempo, volta para Antioquia. Leva ajuda para os irmãos que estão passando fome em Jerusalém. Leva ajuda, os dois hermanados numa só fé. De repente, irmão, Paulo fala assim: vamos fazer uma viagem, Barnabé? Vamos levar João Marcos? Não vamos. Parece brincadeira que eu estou falando aqui. Dois homens de Deus brigando por causa de mixaria. Dois homens de Deus em contenda por causa de mixaria. Nós estamos em divisão dentro da igreja por causa de mixaria, desgraça. Porque um quer dar oportunidade para o irmão, o outro não quer. Porque um concorda, outro não concorda. E a divisão vai crescendo em coisas mínimas. E aquela amizade de Paulo apresentar Barnabé, de Paulo levar Barnabé para Antioquia, nada teve valor agora. Sabe o que aconteceu? Eles se dividiram. Cuidado, viu, irmão? Cuidado. Às vezes nem todo mundo que se aparta é porque está cheio de demônio. Às vezes a contenda nasce no nosso meio. A divisão nasce entre você e o outro irmão, entre você e o outro pastor. Mas hoje o Espírito Santo quer trabalhar.
e jogar as divisões por terra, jogar as facções por terra, para que essa igreja seja, de fato, cheia da presença do Espírito Santo. O negócio ficou tão feio entre os dois, a divisão foi tão grande, que lá no livro de Gálatas vai dizer que Paulo, Pedro e Barnabé tiveram contenda. Porque Barnabé chega lá, junto com Pedro, e come junto com os gentios. Quando Tiago chega da circuncisão, Pedro agora se afasta e diz Paulo que até meu amigo Barnabé agora deixou se levar. Cuidado para você não deixar se levar, viu, irmão? Por conversa fiada. Fica com a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Pastor Natanael leu hoje aqui à tarde: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer nos encher do seu Espírito. Sabe o que está faltando? Irmãos, o que nós estamos precisando nos últimos dias não é outra coisa. É botar a igreja para orar e buscar a presença do Espírito Santo. É só isso que está precisando. Cantar menos e orar mais. Pregar menos e viver mais. E encher do Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando nos últimos dias. Porque um crente cheio do Espírito Santo pede perdão para o outro. Nós vimos isso aqui diante do altar essa semana. Um crente cheio do Espírito Santo perdoa quando alguém te ofender. Um crente cheio do Espírito Santo não guarda mágoa no seu coração. E um crente cheio do Espírito Santo não fica em casa. Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Fique em pé em nome de Jesus, igreja amada. Dá a mão ao seu irmão do seu lado aí. Dá a mão, irmão do seu lado. Fala assim: Jesus me batiza. Fala aí: Jesus me batiza. Fala aí: Jesus me batiza. Fala: me batiza com teu Espírito Santo. Fala assim: me batiza com teu Espírito. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Dá-nos mudança de vida, Jesus. Não deixa a divisão entrar entre nós, Senhor. Não deixa o obreiro voltar magoado para o seu campo. Não deixa a divisão entrar entre o coral. Não deixa a divisão entrar entre os músicos. Não deixa a divisão entrar entre os pastores. Não deixa a contenda entrar, Jesus. Batiza nós com teu Espírito. Nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Xalabassúria. Xarabanacantalás. Xarabassúria e Micalabás. Senhor, não deixa o diabo apartar como apartou Barnabé e Paulo. Eram dois homens amigos. Tinham uma história juntos. Mas o diabo separou aqueles dois irmãos. Quantos irmãos queiram para estar em nosso meio, Senhor, mas o diabo tirou de entre nós. O Senhor pode trazer de volta. O Senhor pode botar contenda por terra. O Senhor pode colocar inimizade por terra. O Senhor pode colocar o Espírito Santo em ação. Arabassúria me calabaia. O Senhor pode derramar o teu Espírito. A igreja só vai ter poder para curar os enfermos se o Espírito Santo descer sobre nós. O Senhor pode derramar a tua glória. Batiza, Jesus, batiza. 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 Calabassuri me canta labás. Carabaia. Peremene canta labassúria. Calabaia. Alabana canta labás. Calabassúria. Alabana raçude calabás. Alabassúria na calabás. Calabassúria. Queima a contenda, Jesus. Queima a contenda. Queima a divisão. Queima a divisão. Queima. Calabassúria. Calabaia. Alabacanta alabás.
Batiza, Senhor, batiza. Esse povo é teu, esse povo é teu, é teu. Calabassurimi calabás. Renova esse povo, Senhor. Cai por terra a contenda. Escuta aqui, irmãos. Escuta aqui. Uma das grandes ameaças do inimigo para a igreja nos últimos dias chama-se contenda. Barnabé e Paulo, que foram apartados pelo Espírito Santo, divididos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. O assunto, a divergência era mínima. Quem estava certo? Era Paulo. Quem estava certo? Era Barnabé, não sei. Eu sei, meus amados, que houve uma divisão. Houve uma divisão. Lá na frente, Paulo vai reconhecer depois que o menino que deu uma oportunidade, que Barnabé acreditou, valeu a pena acreditar no menino. Alguém pode não acreditar em você, irmão, mas é tempo de você mudar. Cadê as pessoas aqui que alguém não crê em você e você quer provar o contrário esse ano de 2019? Tem alguém aqui entre nós que tem fé para isso? Alguém diz assim, ó, alguém olha para você e acha que você não presta, você é um Marcos que voltou para trás no meio da caminhada, você falhou, você errou, mas hoje você tem uma oportunidade do Espírito Santo. Tem alguém aqui entre nós? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Quem quer uma oportunidade de Deus aqui agora? Irmãos que falharam, irmãs que falharam, diz assim, pastor, eu falhei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha maneira de viver, de andar, de vestir, de falar, mas eu quero ser uma pessoa nova na presença de Deus. Você voltou para trás como João Marcos voltou, foi o motivo da contenda, da briga. Cadê as irmãs que têm vontade de mudar de vida aqui em nome de Jesus? Tem vontade de voltar para trás e dizer assim, pastor, eu vou jogar essas roupas fora, eu vou jogar esse sapato alto fora, eu vou servir a Deus à luz da palavra. Irmãs que estão paradas no evangelho, quer voltar, não tem ninguém? Eu não tenho tempo para esperar você. Eu não tenho tempo para te esperar. Alguém que quer a oportunidade do Espírito Santo na sua vida. Amém. Só esses irmãos aqui? Vocês querem uma oportunidade, é isso, irmãos? Você quer uma oportunidade, minha irmã? Uma oportunidade de Deus para você continuar a caminhada. Jovens aí, ó. Jovens. Uma oportunidade. João Marcos foi aquele que fugiu. Fugiu nu, não aguentou a luta. Mas Jesus vai fazer uma obra na vida desses irmãos. Levante a mão para cá, irmãos. Já retorna o pastor Anjo da palavra. Levanta a mão para cá. Senhor Jesus, ajuda esses irmãos, ó Deus. Ajuda esses irmãos, ó Deus. Ajuda esses irmãos, ó Deus. Ajuda esses irmãos. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Põe as tuas mãos. Ajuda essas irmãs. Ajuda, Senhor. Dá uma oportunidade para esse homem, para essa mulher. O Senhor é o Deus que nos dá oportunidade. Nos dá uma chance, Senhor. Nos dá uma chance. Nos dá uma oportunidade. Ó Deus, põe as suas mãos e nos dá vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.
Palavra com o pastor, desculpe qualquer coisa, irmãos. Desculpe a nossa dicção, a nossa fala, nos perdoe. Palma para Jesus.